Boa noite, boa noite. Boa noite, Brenda. Vamos chegando. Vamos esperar o povo entrar. Bater um papo hoje. Vamos chamando o povo. Deixa eu chamar aqui. Vamos chamar esse povo para assistir a live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Roberto. Vamos bater um papo. Andressa, boa noite, sua linda. A gente vai bater um papo gostoso, um papo leve, falando sobre as nossas sombras. Quero encontrar um filtro aqui hoje, mas tá terrível. Vou nesse aqui mesmo. Ai, gente. Vamos mandar os aviãozinhos, vamos chamar, vamos convidar os amigos. Deixa eu baixar aqui o som. Somzinho pra gente poder relaxar. A gente desacelerar, né, o dia, né? Chegamos no final do dia aí, estamos iniciando a noite e é justamente o momento da gente poder desacelerar um pouco. Tempo do conhecimento, seja bem-vindo. Vamos bater um papo gostoso. Vamos falar sobre sombras, luz. Vamos ter atendimento com o oráculo, né? Temos hoje oráculo cigano, temos o tarô dos guardiões, temos o tarô das deusas, temos mensagem aqui, pergunto para o oráculo responde. E tudo para a gente poder aí iniciar a nossa noite, a nossa live aí de uma maneira gostosa, de uma maneira bem leve. Para você que está assistindo a live, né? Para você que vai assistir a live depois, a gente quer trazer para vocês aqui um tema, uma coisa, né? Que a gente muitas das vezes a gente evita falar, mas que a gente precisa entender que eu não consigo evoluir, eu não consigo expandir, eu não consigo dar o meu salto quântico se eu não consigo olhar para as minhas sombras. É impossível eu encontrar a luz sem olhar para as minhas sombras. É impossível. É impossível a gente querer evoluir se não olhar para as nossas sombras. As nossas sombras são, de uma certa forma, né? Algo muito importante que a gente precisa olhar, a gente precisa dar um certo respeito. A gente não precisa ter medo das sombras, de forma alguma. A gente não tem medo, mas a gente tem respeito. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Quem tá aí? Sol de Saturno.
Dá um alô pra mim, pra ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Então tá ouvindo bem. Aproveitando, né, Sol de Saturno aí, vamos convidar os amigos, gente, né? Vamos bater um papo, convida os amigos, manda o aviãozinho para que eles possam participar dessa live aqui. É, por incrível que pareça, eu estou... Como é que se fala? Eu estou falando bem assim, bem baixo, né? Deixa eu mandar aqui convite pro pessoal. Deixa eu convidar aqui o povo. Ver quem tá online aqui. Olha aí. Aí que eu já vou falando com vocês. Aí. Então vamos lá. Aparecida, meu amor, seja bem-vinda. Deixa eu ajeitar esse treco aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui para entrar um ar, tá? Aí tá entrando um ventinho gostoso aqui. Vamos conversar, vamos bater papo aqui, vamos interagir, né? E vamos falar, assim, de espiritualidade. Vamos falar um pouquinho da espiritualidade, das nossas sombras, né? Eu sempre falo, a gente não precisa, sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos chegar aí, né? Pra gente bater um papo, a gente vai ter atendimento daqui a pouco com o baralho, o baralho respondendo aí as suas questões, trazendo um direcionamento, né? Eu digo que o baralho ou qualquer oráculo, ele não resolve a vida de ninguém. Ele simplesmente traz aí um direcionamento, traz uma luzinha lá no fundo do poço para que você possa expandir a sua consciência, para que você possa, através daquilo que você procura, encontrar um caminho para você. Mas não, de forma alguma, ele resolve a vida de ninguém. Raios Divino, minha casa espiritual, que meu Pai Oxalá abençoe a todos vocês, né? E a gente vai falar sobre o que hoje? Olhando as sombras. Porque, gente, ninguém que está nesse planeta, né, que está no planeta escola, no planeta de provas e expiações, é só luz, só virtudes. Não existe, né? A Anice não é só virtudes, a Anice não é só luz. A Anice, ela tem o seu lado sombra, né? O seu lado da escuridão. Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência e olhar para isso. E a gente não consegue de forma alguma evoluir, prosperar, né? Quando eu falo prosperar, aí fica melhor, né? Prosperar na nossa vida, se eu não consigo olhar para as minhas sombras. Então, assim, é muito fácil eu olhar, né, para as sombras, por exemplo, a Brenda que está aqui, né, para as sombras da Brenda, para as sombras do Cristiano, para as sombras do outro. Eu consigo muito fácil, né, criticar as sombras dele, mas eu não consigo perceber que a maioria das minhas críticas, das minhas reclamações em cima da sombra do outro, geralmente são as minhas sombras. E aí nós temos dois tipos de
de sombras. Quer dizer, temos mais, mas eu vou falar de 2 tipos de sombras que nós carregamos. As nossas sombras, né? Aquilo que a gente precisa resolver dentro da gente. E as sombras, muitas das vezes, que a gente atrai. Boa noite! Boa noite, Voc Terapia! Boa noite, Ramon, sejam bem-vindos. Convide os amigos para a gente bater um papo, para a gente conversar, para a gente interagir, porque aqui não existe uma pessoa que a minha visão. Eu gosto muito de saber a visão de vocês, por isso eu gosto que vocês interajam, que vocês deem a opinião de vocês, né? O que seria as sombras? Então a gente tem eu vou falar desses 2 pontos de sombra. Boa noite, Manual da Alma, Karina, meu amor, sou apaixonada, gente, por essa loura. Nós temos as nossas sombras, né, que é nossa mesmo, que são aquelas situações que temos que aprender a trazer a luz para elas, né, nosso dia a dia, a questão da gente, né, falar da vida do outro, a mentira, a inveja, a arrogância, a ganância de uma forma acelerada demais. Então nós temos várias sombras dentro de nós. E que continuamente quando a gente quer evoluir, quando a gente está procurando o autoconhecimento, quando a gente está querendo melhorar, né, ter uma expansão de consciência, não tem outro caminho senão olhar para essas sombras. Podem ser as impressões energéticas que enviamos e recebemos, sim. E aí, justamente, né, quando a gente evoque terapias, né? Terapias holística. Diz pra mim aqui o seu nomezinho, para que eu, Maria Angélica, para que eu possa te chamar pelo nome. E aí o que acontece? Boa noite, lindona, boa noite, Maria Angélica. Luciana, seja bem-vinda. Sandro, então, Sandro, assim, fica mais fácil, né, da gente conversar, Sandro. A gente, o que acontece? A gente traz, da nossa natureza, da nossa, né, essência, a gente cresce e a gente vai crescendo com as nossas sombras e com a nossa luz. E aí, quando a gente toma consciência disso, quando a gente para, não tem outro caminho, não tem jeito de eu conseguir evoluir, de eu querer prosperar na minha vida se eu não olhar para as minhas sombras. Não tem jeito. Eu preciso expandir, eu preciso ter uma expansão de consciência, eu preciso do autoconhecimento, eu preciso olhar para elas, para as minhas sombras. Porque se eu não olho para as minhas sombras, eu simplesmente continuo errando, cometendo os mesmos erros, indo pelos mesmos caminhos e não consigo sair do lugar. É fácil? Não, não é fácil. Né? Muitas das vezes, vocês querem ver uma coisa? Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Sou uma pessoa que não tenho paciência com mimimi. Sou uma pessoa que eu sou muito... as pessoas podem até às vezes achar que eu seja uma pessoa insensível. Já fui chamada de insensível, de grosseira. E aí eu começo a perceber que o que é leve para mim, muitas das vezes, é pesado para o outro. Então eu comecei a procurar, a querer ter mais paciência, a querer me colocar mais no lugar do outro para poder entender o outro.
Porque eu sou de um jeito, o Sandro é de uma forma, a Maria Angélica é de outra, a Brenda é de outra e tá tudo certo. E uma outra forma que a gente não percebe as sombras, e aí a gente precisa entender que a gente não precisa ter medo, mas a gente tem que ter respeito. Respeito é uma coisa, medo é outra. Por exemplo, né, eu escutei de uma pessoa, e essa pessoa ela falou assim pra mim: ah, eu tô preocupado porque fulano falou que ia fazer um trabalho de amarração pra mim. Então essa pessoa estava preocupada porque, né, a pessoa com que ela estava terminando um relacionamento falou que ela ia fazer uma amarração para ela. E ela estava muito preocupada com isso. Então, o que eu vejo? A partir do momento que você tem medo do que a outra pessoa vai fazer para você, e você tem consciência que você está enfraquecido, tá, gente? O que acontece? Vai acontecer aquilo que você tem mais medo. A partir do momento que a pessoa fala uma coisa dessa para mim, e eu tenho certeza, né, que eu estou conectada com a minha centelha, que eu estou conectada com a minha espiritualidade, independente de religião, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Não é porque eu tenho, né, como diz, né, peito de aço. Não se trata de ser peito de aço. Se trata de você ter certeza que a sua centelha, a sua conexão com a sua crença, com o seu Deus, ela é muito maior do que qualquer tipo de trabalho que você vá receber. Minha mestra entrou agora, Alessandra Travares, beijo no seu coração. Então as sombras, claro que ela tem poder, assim como a luz também tem o seu poder. Mas quando eu tenho medo da sombra, eu estou dando mais poder para essa sombra. Eu tenho que ter respeito por ela e não medo. Porque o medo, gente, ele atrai tudo aquilo que eu justamente não quero. Se eu tenho medo de ficar presa a uma pessoa, o que vai acontecer energeticamente, tá? E aí eu vou entrar, independente aqui de religião, e eu vou dizer para vocês que pode ser uma oração. A pessoa ajoelha lá, faz uma oração na sua intenção. E se você está fragilizado, se você está fraco espiritualmente, essa oração, as orações, gente, não é só coisa boa, não. Tem gente que ajoelha, tá? E todo tipo é um comando. Tudo que a gente fala, a oração, magia, são comandos que nós damos. Então, quando essa pessoa ajoelhou ali e ela, com toda a sua fé, porque você precisa ter fé, e ela depositou ali toda a sua fé, toda a sua energia, o seu, como se fosse, eu posso dizer assim, a sua energia ali, a sua intenção energética, tá? É o que prevalece. Então, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, né? Que todo mundo sabe, né? Quem me acompanha sabe da minha religião, mas eu não estou aqui para falar da minha religião, estou aqui para falar de espiritualidade. Então, assim, independente que uma pessoa acenda uma vela ou simplesmente faça uma oração na sua intenção, seja lá para o bem ou para o mal, ela coloca a sua intenção energética. E eu, como falo de magia, eu falo, é uma magia. O que é magia? Energia. E aí,
aquela oração, aquela vela, aquele trabalho que foi feito, né? Que você ficou com medo. O que você fez? Você simplesmente abriu a porta. Você abre a porta e diz assim, pode entrar. Nossa, Anice, mas isso quer dizer que eu não preciso fazer nada para me proteger? Sim, você precisa. Vigiai e orai. 24 horas por dia. E aí, gente, eu sei que é difícil vigiar e orar 24 horas por dia. Porque acontecem situações na nossa vida que a gente baixa a nossa vibração. E aí é preciso que a gente esteja vigilante para quando perceber que a vibração baixou, a gente na mesma hora tem que sair dessa vibração. Porque as sombras, elas se apoderam da nossa vida justamente nesse momento. No momento que a minha vibração baixa, no momento que eu entro em desequilíbrio, as sombras fazem a festa na minha vida. E aí é preciso que eu esteja atenta. E aí você vai usar a sua crença. Se você gosta de fazer oração, faça a sua oração. Se você gosta de ir à igreja, vá à igreja, se conecte com a sua centelha, com o seu Deus, com o Criador. Nessa hora, se você gosta de um batuque, vá para o seu batuque. Faça suas firmezas. Mas o que me preocupa é o seguinte, é que a maioria das pessoas tem um pensamento errôneo. Acha, né, que precisa, porque assim, só vão se proteger, fazer alguma coisa depois que, né, as sombras entram, como diz assim, né, arrombam a porta. E a gente pode, muitas das vezes, dependendo da nossa sintonia, dependendo da nossa vibração, simplesmente não chega até a gente. É um presente que, né, a inveja, a macumba, eu não gosto de falar de macumba porque macumba para mim é um instrumento musical, né? Então a magia, né, as coisas, né, essa energia negativa, a gente pode sim se precaver dela, olhando que o meu estado energético, ninguém melhor do que você sabe como é você, né? Se você é uma pessoa que você acorda cheio de disposição, se você acorda feliz, se você é uma pessoa que normalmente você não é mal-humorado, se você normalmente é uma pessoa de bem com a vida e você percebe que você está ultimamente de mau humor, tudo tira a tua tranquilidade, você fica irritado com tudo e com todos, para e analisa. Né? Eu tenho um mantra que é assim, quando eu começo a perceber que eu estou, o meu é a preguiça, começo a ter a preguiça, começo a sair do 220, que eu sou acelerada, eu pergunto para o universo, a quem pertence essa energia? Devolva para o remetente com expansão de consciência. E aí eu vou conversar com a minha centelha. Eu vou meditar, eu vou procurar saber o que está acontecendo comigo. Por que eu ando diferente do normal? Porque eu sou. Ou então, gente, às vezes a gente não percebe. Mas olha só, você não percebe que você tá diferente. E aí chega um amigo para você e fala assim, fulano, nossa, mas você anda sem paciência, você anda tão irritado. Aí você, não, impressão sua. Aí chega outro e fala a mesma coisa. Aí chega alguém da sua família e fala a mesma coisa. Gente, será que todo mundo
tá percebendo algo diferente em você e você não percebeu. Será que tá todo mundo errado e você é a única pessoa certa em relação a isso? É o momento também de você parar e pensar, não, peraí, se todo mundo tá dizendo que eu estou assim, não é um, não é dois, não é três, mas mais de 6 pessoas já chegaram para mim e falaram que eu estou sem brilho, que eu estou, não ando com paciência, que eu estou assim, assado, e eu não sou assim. Então eu vou começar a reparar o que está acontecendo. E aí, mais uma vez, vá para os rituais da sua crença. Porque isso quer dizer que as sombras começaram a tomar conta de você. E o que é sombra, gente? As sombras nada mais são, né, do que a ausência da nossa luz, porque eu tenho uma parte que eu sou luz e eu tenho uma parte que eu sou sombra. Então eu preciso saber quem é que eu vou alimentar mais. Se eu vou alimentar mais a minha luz, quanto mais eu alimento a minha luz, menos as minhas sombras têm força. Se eu alimento demais as minhas sombras, a minha luz ela vai ficando enfraquecida. O ego, nossa, Sandro, não. O ego ele é um dos... Peraí que o vento chegou aqui. O ego, né? A gente precisa aprender a conviver com o ego. E o ego, quando a gente está vibrando, né? Tá numa calibração baixa, o ego ele faz a festa nas sombras. Ele nos deixa triste, com medo, a gente vive na apatia, a gente vive na raiva, no orgulho. Então o ego, sim, o ego é um, né, dos mecanismos que nós temos aí que faz com que as nossas sombras, elas cresçam cada vez mais na nossa vida. E sem olhar para isso, eu digo para você que você não consegue prosperar. Você não consegue expandir a sua consciência. Você não consegue dar o tão sonhado salto quântico. E para isso também é preciso que você tenha o quê? Autoconhecimento, que você queira se conhecer. Deixa eu ver aqui os comentários das pessoas que fui falando. Atraímos aquilo que vibramos. Alê, Pérola Sante, meu amor, gratidão. Difícil. Sombra é a parte reprimida do ser humano. Isso. Orar e vigiar e mudar o padrão vibratório. Perfeito. Enquanto a pessoa não resolve esta parte reprimida, sombra, nada funciona, nada evolui. Autoconhecimento se faz muito necessário para isso. É exatamente. Pode ser causada pelo ego? Pode. Exatamente, gente. Então, assim, né, é um assunto, né, quando a gente fala de sombra, se eu estivesse aqui falando, né, de um outro assunto, de repente, isso aqui estava assim, né? Mas falar das sombras, gente, é necessário você saber que assim como eu, você também tem as suas sombras. E a gente, para evoluir, a gente precisa olhar para elas. Não tem como a gente evoluir, não tem como eu prosperar, porque eu não saio do lugar se eu continuo com o meu ego inflado. Se eu continuo alimentando o meu ego, se eu continuo alimentando as minhas sombras, eu não vou sair do lugar. Se eu não saio do lugar, eu não consigo prosperar. E falar de prosperar é prosperar na saúde, prosperar no relacionamento, prosperar financeiramente, prosperar espiritualmente, em todas as áreas. Ninguém quer ver o lado sombrio. Não, ninguém quer ver o lado. Vai ficar salva a live. Ninguém quer ver o lado sombrio, né? Porque a gente se acha muito bom, né? Eu sou muito boa.
Só que eu esqueço, né, por exemplo, que eu tenho o meu lado sombrio. Gente, quem já viu aqui, né, o meu lado sombrio, eu estou tentando melhorar. Eu estou a cada dia tentando levar luz para as minhas sombras. Mas é aquele processo realmente de orar e vigiar. Porque não é fácil, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa bem difícil. Até que chega uma hora, né? No início você acha difícil. Chega uma certa hora que você já tem um autoconhecimento de você e você já sabe quando você está nas suas sombras. Você já sabe quando é que, né, a situação precisa você mesmo controlar. Você sabe quando você desce a vibração. Teve uma vez, gente, que eu estava vibrando, feliz da vida, vibrando que eu estava, né, calibrando ali no amor. E nesse mesmo dia que eu estava calibrando no amor, eu fiz uma merda, mas uma merda tão grande, eu falo, tá? Eu falei o que não devia, eu me meti na vida de uma pessoa que eu não tinha que me meter, não tinha nada com isso. O que a pessoa tinha que se meter na vida do outro? E eu fui lá e fiz essa cagada. Eu fui lá e me meti na vida do outro, falei, tá? Falei, pronto. Aquela pessoa, eu sou aquela pessoa que eu tenho um problema sério. Eu não penso antes de falar. Eu saio falando, depois que eu falo, eu vou e penso. Aí já tinha feito a merda, aí eu caí, simplesmente a minha vibração caiu, saí do amor, fui pro orgulho. Do orgulho eu fui descendo pra culpa. Nossa! E aí, é muito interessante que quando isso acontece, né? E você tem essa noção que você vai caindo, a tua calibração, você vai caindo, caindo. E aí você fala assim, opa, peraí, já fiz a N, né? Então, é o momento de você simplesmente olhar e pedir desculpa sinceramente para a pessoa que você falou, né? Você já falou, não tem como você voltar atrás. E, né, limpar essa culpa. Porque na hora eu me senti culpada. Eu falei, gente, o que eu tinha que me meter? O que eu tinha que falar? O que eu tinha que magoar a pessoa? O que eu tinha que me... Não tinha nada de respeito comigo. Por que eu tinha que ir lá e falar? Mas aí, se eu ficasse ali, naquela culpa, cada vez mais ia ficar pior pro meu lado. Então a gente vai, respira, né? Vê a besteira que fez, pede desculpa sincera, tá? E o outro, ele te desculpa se ele quiser também. Ele não tem obrigação, e outra coisa que a gente tem que entender, o outro não tem obrigação de te desculpar. A sua obrigação é de pedir desculpa, de perceber que você errou. Agora, cabe o outro desculpar ou não. E tá tudo certo. E aí você também não tem que julgar o outro porque ele não quis te desculpar. Então, olha quantas situações a gente passa pelas nossas sombras. São muitas situações que a gente passa porque a gente se acha muito luz. A gente acha porque nós somos, né? Tem certas coisas, gente, que a gente faz mais do que a nossa obrigação. Ser honesto é mais do que a nossa obrigação. A gente precisa ser honesto. E aí, né, a gente acha porque a gente é honesto, porque a gente ajuda um, ajuda o outro, que a gente é só luz. Não! A gente tem o nosso lado sombra. E muitas das vezes a gente não percebe. E quem percebe é quem está ao nosso lado. Entenderam? Bem,
Eu já falei bastante aqui, se não deixar eu vou falando de sombras, né? De sombras, e vou falando, né? Já falei como a gente pode aí estar se protegendo, né? Orar e vigiar, como a gente precisa perceber que a gente também, para a gente prosperar, para a gente expandir, para a gente evoluir como ser humano, mas principalmente como espírito, a gente precisa olhar para as nossas sombras. Não tem como você, tá? É uma frase, eu não lembro de quem, é assim, não tem como você evoluir se você não olhar para as suas sombras. Infelizmente é assim, né? Não adianta você fazer só caridade, não adianta você ser só bonzinho, porque você não é só isso. Lá no seu íntimo, né? Lá no seu íntimo você tem o seu lado sombrio, e é para esse lado sombrio que você precisa olhar. Precisa entender como você pode melhorar isso. Porque se a gente fosse só luz, não estaríamos aqui, né, gente? Por favor, né? Vamos ser realistas. Se eu fosse só luz, eu não precisava estar encarnada aqui nesse planeta escola. É o mínimo que a gente precisa trabalhar pro nosso lado sombra. Se eu fosse, né, tivesse nessa evolução aí de ser só luz, eu não estaria nesse planeta aqui, né? Eu estaria bem longe desse planeta aqui, um planeta de provas e expiações, um planeta de escola. Eu não precisaria encarnar aqui. Se eu estou aqui é porque eu ainda tenho muitas sombras. E a gente precisa olhar para elas. A gente precisa entender que a gente tem que olhar para as nossas sombras para poder melhorar como ser humano e como espírito. Boa noite, Marinete, minha lindona. Exatamente. Apesar, né, que aqui o Sandro tá falando, estaríamos na quinta dimensão. Pois é, né? Estaríamos na quinta dimensão. E a gente está na terceira dimensão. Tá, gente? A gente ainda vive na terceira dimensão. E não tem como a gente não olhar para elas. Então, a partir de agora, adoro interagir, mas quem quiser, né, participar comigo aqui ao vivo, chamando, dizendo aí eu quero, para fazer perguntinhas aí para o oráculo, é só dizer eu quero, levanta a mãozinha aí, eu quero, que eu chamo você, para a gente poder tirar aqui as cartas, fazer as perguntinhas para o baralho cigano, ou para a deusa, né? O tarô da deusa. Deixa eu ver o que mais. Tem o que? Tarô dos guardiões. E aí, eu coloco você ao vivo comigo. Eu não respondo por aqui, eu gosto que a pessoa entre, porque eu gosto de olhar para a pessoa, eu gosto de sentir, né, olhar, olho a olho, assim, sentir essa energia. Quem topa aí, quem topa entrar comigo ao vivo, pra gente poder, deixa eu ver aqui. Quem topa aí, dá um oi aí pra mim e diz assim, eu quero, e vem comigo aqui online, ao vivo, pra gente poder tirar aí o oráculo, você fazer sua perguntinha para o oráculo. Quem topa? Sandro, eu sou tão demente, tão desligada, que agora que eu associei o Invoque Terapias Holística a quem é o Sandro. Gente, meu amigo querido. Ah, gente, como eu sou demente. Eu sou a pessoa mais desligada. Gente, será que
Eu sou a pessoa mais desligada do mundo. Agora que eu percebi. Meu grande amigo. Aqui, tá lindeusa, que eu todo meu respeito, deixa eu ver, já chamei ela. Não, é porque você. Aí agora eu lembrei do Instagram, do seu Instagram. Cadê ela, gente? Cadê? Então, gente, nós vamos começar com atendimento com oráculo. Marinete, vira sua câmera. Boa noite, Janete. Cadê Ah, cadê eu? Cadê eu? Ah, você? eu! Ah, ah, Cheguei, entrei. ela chegou. Essa coisinha mais linda, mais fofa que a nossa Ah, amiga Marinete. Todo o meu respeito, toda a minha reverência, gratidão, minha linda. a sua sabedoria e gratidão por confiar no meu trabalho. Marinete está Gratidão a por minha. aqui. Marinete, Oi. fala. Gente, Marinete também é terapeuta, tá? Se apresenta para esse povo aí, dá o seu currículo para esse povo. Além de descobrir que Marinete é uma fotógrafa também. Marinete, você também é fotógrafa, né? Sou Eu não fotógrafa. sabia. Sou fotógrafa, sou consteladora. Marinete é. E, e eu vejo a fotografia como uma terapêutica. Fotografia é cura. Olha só, gente, que legal. É terapia para mim que estou fotografando alguém e para alguém que está sendo fotografado também é terapia. Eu acredito, Marinete, eu acredito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que uma vez eu fui fazer umas fotos, né? E eu sou uma pessoa, eu não tenho muita paciência, Hum. sabe? E aí eu estava no estúdio e aquilo já estava me deixando agoniada, porque eu estava presa num lugar, o estúdio era apertado e faz aqui, faz assim. E eu, sinceramente, eu não gostei de nenhuma foto, porque eu não me sentia à vontade. Eu gosto mais de fotografar ao ar livre. Estúdio me sufoca, mas não tendo outro jeito, a gente faz no estúdio. Mas ao ar Né? livre é bem melhor. Eu acho que realmente uma coisa que fotografia, eu acho muito bonito quem consegue captar, né? Porque vocês conseguem às vezes fazer milagre. Então você está falando igual um amigo meu. Eu fiz umas fotos dele uma vez. Ele falou assim: Nossa, mas você é boa de Photoshop. Eu falei: Photoshop. Eu não uso Photoshop, eu não passo Photoshop. Ah, mas eu Aí, fiquei muito bonito nessas fotos. Eu falei: Ué, mas Renato, é assim que eu te vejo. tá vendo? Então, eu fotografo a coisa do jeito que eu tô vendo. Exatamente. É uma arte, gente, é uma arte, uma terapia, né? É. Vamos lá, amor. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso aqui? O que que a gente pode fazer aqui? O que que nós vamos perguntar para as cartinhas? É, Então, o retorno de Jedi. Jedi está querendo voltar à fotografia, que eu tirei um período sabático e durou muito tempo, então eu vou voltar a fotografar. você quer voltar a fotografar, você quer Sim, saber. Aí você quer saber como é que vai ser esse retorno? sim. Como que a fotografia vai me aceitar de volta? Tá. É, vou fazer igual que eu gostei muito do. Como eu vou tirar só três cartas, eu vou fazer como eu gostei do método da Karina. Escolhe do lado de, que eu vou cortar em três, pro lado direito ou pro lado esquerdo? Pro meu esquerdo ou pro meu direito? No meio. Não, não, eu vou cortar em três. Ah, Escolhe direito ou tá. meio. O, o, Ou esquerdo. é, Então, aqui, eu esquerdei por muito tempo na minha vida, agora eu estou só do lado direito. vamos lá. Lado direito. Vamos ver.
Nossa, olha, como é que vai ser o retorno de Jedi aí? Olha que Ah, eu tenho aqui, a primeira coisa aqui, eu tenho a árvore. Então, assim, é a árvore, eu tenho o jardim e tenho a uau. sonha. Quer dizer o que isso? Quer dizer que vai ser uma maravilha, vai ser um sucesso, Ai, tá? que bom. De repente, você, como a árvore, eu digo assim, a árvore é um movimento positivo, mas o que a gente percebe? Que uma árvore ela não cresce de uma hora para outra, né? Então, é algo que começa devagar, tá? Uhum. Mas que ela começa a te dar fruto. É algo que você vai começar, vai ser prazeroso para você. E aqui o jardim, eu vejo muitas pessoas querendo isso de volta, tá? Você aí rodeada de pessoas te dando apoio, porque o jardim é a socialização e muitas surpresas boas, novidade mesmo, algo novo entrando na sua vida. Então, assim, se joga, tá? Se joga porque você é aqui, são duas, eu tenho duas cartas que fala de água, né, que são copas, então são coisas que você gosta, tem prazer de fazer. Eu gosto Então, mesmo. pegue esse prazer, esse gosto que você tem pela fotografia e coloque cada vez mais a pitada de amor, que você só vai ter surpresas boas em relação a isso. E eu digo mais, comece a divulgar, porque o jardim aqui fala de socialização, fala de divulgação. Comece logo a Sim. você a divulgar, pedir para os amigos divulgarem esse retorno aí que você está voltando com as fotografias, porque tem tudo para você dar certo, tem tudo para ser um sucesso, tá? Ai, que Só bom. boas colher os frutos. Não tenha pressa de colher os seus frutos, porque você está voltando. Mas eu digo que se você fizer uma boa divulgação, se você encontrar aí as pessoas certas para te ajudar nessa divulgação, você vai ter uma boa surpresa aí. Ai, que Novas, legal. é um renascimento, Uhum. É tá? a Fênix. É a Fênix renascendo também na fotografia. Exatamente. Ah, gente, será que eu vou ter que ir lá para como é que Marinete Viçosa. mora viscosa para fazer minhas fotos? Viçosa, Minas Gerais. Ué, venha, Vou ter que ir para lá fazer minhas fotos, mas gente. Olha, é perto, Rio de Janeiro é aqui pertinho. é trezentos e só um cinquenta quilômetros só. a gente faz assim, tá? Então não tem, vai com tudo, tá Isso certo? aí, isso aí. Mas Só quanto às suas fotos, a gente pode se encontrar no meio do caminho. A gente faz as fotos em Petrópolis. É lindo lá. gostei da ideia, gostei Então, da ideia, gostei. Vamos ver isso depois. isso aí. Então tá. Amore, Grati- gratidão. Gratidão a minha. Gostei das notícias. Não podia ser diferente, não podia ser diferente, né? Você tem uma vibração muito boa e É, você gratidão. vibra, né? E quanto mais a gente vibra alto, gente, quanto mais a gente vibra no amor, na alegria, mais fácil a gente consegue alcançar aquilo que a gente quer. Com certeza, com certeza. Fica tudo muito mais leve. Exatamente. E aí Então, boa flui, né? sorte. Beijo. Beijo. É exatamente isso, gente. Quando a gente, né, mesmo sabendo que eu tenho as minhas sombras, mas eu
né? Mantenho mais luz do que sombra, eu consigo vibrar, né? Fazendo com que minha vibração vá lá no alto. Fica leve as minhas realizações, fica leve eu ter aí uma vida próspera, né? Eu só preciso entender isso. Mas para eu vibrar no amor, para eu vibrar alto, eu preciso olhar para onde? Para as minhas sombras. Preciso saber, né, como levar mais luz para as minhas sombras. Aumenta a luz da sua chama interior. É isso aí, meu querido amigo Sandro. É isso aí. Sandro, nós precisamos marcar uma live, eu e você. Gente, meu querido amigo aí, Sandro, evoque.terapia holístico, grande pai de santo, grande terapeuta, grande oraculista, maravilhoso, super indico. Quem não conhece, sigam aí. Tem uma loja, né? Ele tem um Instagram ali de produtos cosméticos maravilhosos, maravilhosos, tá? Super natural. Super indico os produtos. Vão lá e deem uma olhada lá no Instagram do Sandro, invoque.terapias holísticas, e vocês vão encontrar maravilhas, tá bom? É esse mesmo, gente, porque eu sou maluca, Sandra. É esse o seu. Não, acho que não é esse o seu Instagram de cosmético. Põe aqui para mim seu Instagram de cosmético, por favor, porque eu acho que não é esse. Eu sou doida. Doida, doida, totalmente. Ah, esse aqui, ó, gente. Empório Derma. Esse aqui, tá? Pessoa, tá? Ela é totalmente 22. Esse Empório Derma tem produtos, sabonete, loções, tudo que você imaginar de cosmético tem nesse Instagram. Vão lá e façam as suas compras, que é maravilhoso. Quem mais? Vamos continuar. Dá tempo da gente fazer mais um atendimento. Quem gostaria de participar aqui, né? Aproveita, vamos aproveitando, né? E além do mais, gente, por que eu também estou falando das sombras? Nós teremos no dia 30 e 31 um atendimento coletivo pelo Zoom, tá? Sobre fazendo limpeza energética, falando de crenças limitantes, falando de bloqueios, falando sobre energias telúrica, como a gente faz. A gente vai passar por um processo de limpeza nesse atendimento coletivo, no dia 30 e 31 pelo Zoom. E um valor de colaboração de R$ 48. Olha só, gente. R$ 48. Janete quer, vou te chamar, tá, Janete? Então, se você quiser passar por um processo aí de limpeza energética, a gente vai falar sobre crenças, falando sobre bloqueios, né? A criança ferida, tudo isso no dia 30 e 31 de agosto, terça e quarta, às 21 horas, pelo Zoom. R$ 48 apenas a troca. Uma troca, gente, uma troca, porque a gente precisa equilibrar o dar e receber, tá? Somente isso. Vou te chamar, Janete. Então, se você quiser participar, fala com os amigos, né? Fala com aquela pessoa que você está vendo que está encatiçada também, que está precisando de uma limpeza. Fala com ela. A gente já vai estar divulgando. Estou divulgando aqui, né? Mas eu estou divulgando esse trabalho.
Vira sua câmera pra cá, Janete. Ah. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, minha irmã? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Nas lutas diárias, toda descabelada. Não sabia que entrava. Ah, não liga não, porque foi quando? Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira minha amiga estava fazendo uma live e eu queria participar. Eu tinha que entrar. Era 11 horas da manhã e eu estava de pijama passando roupa. E eu, como sou dessas, como não tenho vergonha mesmo, né? Eu sou daquela que faz, depois pensa. Entrei de pijama mesmo, com o cabelo pro alto. E aí eu falei, hoje baixou a Maria e pronto. E tá tudo certo. Tá E bom, você ali? tudo bem. É sempre um prazer estar com vocês, né? Você sabe que eu amo vocês. A distância não interfere no sentimento, né? O respeito, o carinho, muito Com grande. certeza. E estou muito feliz que eu vi lá o vídeo do cantinho. Muito feliz por vocês, que aquele dia eu vou lá fazer uma visita. Vai sim, será muito bem recebida. A gente está terminando agora em setembro, se Deus quiser, a gente deve abrir, né, para o público, porque a casa está fechada e a casa fechada a gente não consegue ajudar, porque a gente tem ali a distribuição de cesta básica, né, para algumas pessoas. Então, o trabalho é de formiguinha, mas está indo, entendeu? E somos poucos, e esse pouco é que faz o trabalho. Está sendo muito, diga assim, está sendo uma bênção na nossa vida. É como que se diz assim, ele é aos pouquinhos, mas ele é firme. É isso que importa, né? Se tiver na firmeza da espiritualidade, é porque às vezes tem muita gente, mas não tem ninguém. É verdade. Estou muito feliz mesmo por vocês. Meu Deus, sentimento bom ver vocês, falar com vocês, muita saudade. Qual a sua pergunta? Como a gente pode ajudar? Então, minha pergunta é que eu tô com um emprego novo e como é que eu vou perguntar? Eu sei que é um emprego mesmo que veio do universo, eu sei disso. Eu sei que é resposta também das minhas orações. Mas se eu vou permanecer nesse lugar, a pergunta é essa, se eu vou permanecer nesse lugar onde eu estou ou se vai ter ainda alguma mexida. Tá bom. Vamos lá. Você quer que eu corte do lado direito ou do lado esquerdo? Pro lado esquerdo. Olha, aqui o que traz para mim, olha só, você estudou, né? Você foi minha aluna de baralho, então olha só, a primeira carta que cai aqui é a âncora. Então, né? Eu vejo que é assim. E no meio dela, o que que tem? Aquilo que você conquistou, não é você, é assim, o buquê vem para você por algo que você conquistou. Você está ganhando isso, não é porque você não fez por onde, você fez por onde você conquistou. Então, assim, não se sinta em momento nenhum insegura em relação a isso, tá? Aceite, como você falou, o universo trouxe até mim, escutou os meus pedidos. Então, acredite nisso. Em momento nenhum venha a energia da dúvida. Não se sinta insegura em relação a isso. Vá com tudo. E mais uma vez sai aqui a árvore saiu aqui para você também, e a árvore fala o quê? A árvore fala de uma base. Você está nesse
emprego, nesse cargo, porque você tem base, você tem uma estrutura para isso. Então, acredite nisso. Acredite que você conseguiu porque pelos seus méritos. Não foi porque ninguém te colocou, não foi porque ninguém te ajudou. Simplesmente pelos seus méritos. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. E, né, vá mostrando aí os seus talentos, o seu trabalho devagar, que você tem tudo aí para continuar nesse local sim, por um tempo quanto você quiser. Até se quiser aparecer outra coisa, quiser ir para outro lugar. Mas já pensando sempre o quê? No positivo. Sim, tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Um beijo. Beijo no coração. Até a próxima. Como é que eu saio agora? Vou te remover. Tá. Então, gente, nós estamos fazendo atendimento com o oráculo, respondendo aqui as perguntinhas, tá? Quem quiser participar, ainda dá tempo, deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu ver o horário aqui. Dá tempo para mais um atendimento. O tema da nossa live hoje é olhando as nossas sombras, né? Como eu falei, vou voltar a falar. Ah, tá, já vou te chamar, meu amigo lindo. Ah, que honra, gente. Eu tirar a carta para esse... Ah, meu Deus do céu. A gente está falando sobre as nossas sombras, como a gente precisa olhar para ela e como a gente também precisa entender que, né? Quando muitas das vezes a gente tem medo das sombras, quanto mais medo eu tenho, mais ela faz festa na minha vida. Então eu não preciso ter medo das sombras, eu tenho que ter respeito. Respeitar, entendeu? É uma coisa, ter medo é outra. E quanto mais eu tenho medo, mais eu atraio. Então, né? E eu não consigo prosperar, eu não consigo evoluir, eu não consigo ter minha expansão de consciência enquanto eu não olhar para as minhas sombras. Então, deixa eu chamar meu amigo aqui, que eu estou aqui, nossa. Olha quem vai entrar comigo agora, meu Deus do céu. Olá. Oh, meu Deus do céu, olá! Tudo bem? Tudo bem, gente. Gente, o que você fez para ficar mais bonito? Pois é, eu fiz essa maluquice no cabelo, né? Gente, você tá mais lindo. Ai, que meu marido não me escute, mas você tá lindo. Era literalmente falta do que fazer. Ficou, olha, ficou maravilhoso. Eu amei. Obrigado. Amei, gente. Obrigado. Amei. Muito lindo que ele ficou. Olha só. Olha a minha responsabilidade agora. Imagina. Olha só, a minha responsabilidade de tirar carta para esse homem, gente. Imagina. A minha pergunta é uma pergunta que tem tudo a ver com o que você tá fazendo essa live com toda a maestria e conhecimento que você tem. Eu gostaria de saber como é que estão as minhas sombras, se estão sob controle. Vamos lá. Foca pro lado direito ou pro lado esquerdo? Esquerdo. Olha, vocês me desculpem, mas aí agora eu vou falar uma linguagem aqui, porque com ele eu posso falar, e eu vou dizer para você quem vem te responder. Quem responde para você é Exu. Tem como, não adianta, né? É ele que está aqui no meio, é ele que responde para você. Então ele deixa assim, ó, a conexão com a espiritualidade
tá? Ela diz o seguinte, tá em equilíbrio. É uma coisa que você, como assim, porque como sai aqui a primeira carta que sai é a aliança, né? Então, o que que eu vejo? Eu vejo um elo, uma conexão, né? E como sai Exu no meio, com a espiritualidade, de uma forma que você já tem essa consciência, você sabe muito bem, tá? Que você tem as suas sombras. Sim, sim. E você sabe muito bem quando elas estão afloradas, quando elas estão falando mais alto, quando o ego fala, e aí você vem, e é justamente, parece que são eles que vêm para te sacudir, dizer assim, ó, não é pelo ego, é pelo amor. Sim, exatamente. E olha, eu achei isso super interessante, porque o Verdade. lado fala, né, gente, porque só tem duas formas da gente cocriar. Ou a gente cocria pela força, que é o ego, ou a gente cocria pelo amor. Sim. E aí, do seu lado positivo, que sai justamente isso, né? Que todas as vezes que você perceber, você manter aí o quê? O seu amor. Sim, O amor sempre vai falar mais alto, sim, sim, entendeu? sim. Então, assim, tá super equilibrado aí nesse momento, né? Porque a gente fala o seguinte, gente, a gente faz a leitura do momento, né? E nesse momento, ele fala para você que esse equilíbrio aí você está sabendo lidar, porque todas as vezes que, né, a nossa, gente, ninguém aqui é santo. É muito difícil, exatamente. Ninguém é santo, né? Eu tinha a minha mãe, ela tinha uma frase para mim que toda vez que eu fazia merda, eu sempre fui muito arteira. E aí ela dizia, ela olhava para mim e falava assim para mim, parece uma santa. Já que você está fazendo papel de santa, né? Eu vou te colocar num altar, você não precisa nem comer nem beber, porque santo não precisa comer nem beber, né? Então a gente não é santo, a gente cai, sim, a gente escorrega, mas a gente precisa, aí tá justamente o quê? Ter a consciência de que a gente pode se levantar, não é, Sandro? Verdade, verdade, verdade. Nós é que nos levantamos e nós é que nos derrubamos, né? Sempre. Exatamente. Olha, eu estou contando a história, gente. Eu não tinha o que fazer, eu fui falar da vida dos outros outro dia. Depois eu fiquei aqui arrasada. Gente, por que que eu falei o que eu não devia ter falado? O que que eu tenho com a vida dos outros? Mas eu falo depois que eu penso. É verdade. Eu também sou meio assim. Quando vejo a Entendeu? foto, falou e pronto. E aí tá, a gente tem que entender exatamente como o Sandro falou, a gente se derruba e a gente tem que se levantar. Sim. E é só você mesmo que se levanta, porque se você não quiser se levantar, não adianta. Não adianta, exatamente, né? Meu amigo, gratidão, tá? Obrigado, vamos marcar a nossa live, quero você aqui comigo, a gente falando, quero ouvir muito essa pessoa maravilhosa que tem aí um conhecimento, nossa, muito vasto de quântica, né? Eu soube que a sua palestra foi um sucesso. Foi. O pessoal gostou bastante. Gostou bastante. Nossa, Foi e bem... aí meu marido falou que foi muito bom mesmo, e a gente está precisando marcar aí para a gente poder falar sobre quântica também por aqui. Vai ser um prazer. Então tá, beijo no coração. Beijo. Ai, gente, então já são 8h30, 1 hora de live, né? Por hoje tá bom demais. Então, deixa eu falar com vocês, explicar para vocês mais uma vez, né?
Gratidão a vocês que ficaram até aqui. A gente vai continuar batendo mais esse papo. Semana que vem, segunda-feira, não posso, porque nós temos um trabalho, né? Até para quem quiser participar. Aí, segunda-feira, eu tenho um trabalho de 15 em 15 dias sobre praticando psicografia, né? Às vezes as pessoas acham que para você fazer psicografia, você tem que ter nascido com o dom da psicografia. E você não precisa nascer com o dom da psicografia, né? Você praticando a psicografia, né? Eu explico como é que faz, eu faço todo um preparo, é online, pelo Zoom, né? Porque o grupo é fechado. A gente tem praticado aí as aulas de psicografia. Ela acontece de 15 em 15 dias. Se você tiver interesse, se você está escutando, se está vendo esse vídeo agora e você tiver interesse de querer entrar para esse grupo da psicografia, tá? Entre em contato comigo que você vai aí entrar no nosso grupo e aprender a fazer a psicografia. Tem a casa, né? Minha casa espiritual. Quem quiser seguir a casa espiritual, a casa é @raios divinos, tá? Lá tudo que acontece lá, os dias de trabalho da casa, nossos atendimentos de cura, cirurgias espirituais, acontece lá no Raios Divino. Então, eu não falo muito aqui, mas lá você tem todo esse conhecimento sobre os dias de trabalho da casa espiritual. Outra coisa, nós vamos estar fazendo um trabalho de limpeza. O Instagram da casa é @raiosdivinos. Raios Divino. É o @ da casa. Nós estaremos fazendo no dia 30 e 31 um trabalho, né, um atendimento coletivo fechado pelo Zoom sobre limpezas, né? Limpeza energética, limpezas de crenças limitantes, limpeza de como você limpar as suas crenças limitantes, como você desbloquear a sua saúde, a sua prosperidade em todas as suas áreas. Muitas das vezes, né, a gente fica fazendo um monte de coisa e a gente não percebe que primeiro é preciso que a gente limpe o nosso campo energético, é preciso a gente limpar a nossa mente, limpar o nosso inconsciente para que a gente possa prosperar nas áreas da nossa vida. Então, 30 e 31, atendimento de limpeza energética, limpando aí crenças limitantes, limpando aí os bloqueios, a gente falando sobre um pouco de criança, né? A criança ferida, a criança do interior, para que a gente possa ir depois trabalhar a nossa prosperidade. A cura é presencial? Então, a gente faz a cura presencial, mas já estamos fazendo aí, montando um trabalho para fazer atendimento de cura online, pelo Zoom. Porque a casa, ela está fechada, tá? A casa está fechada, que nós estamos em obra. Mas a partir de setembro, nós a gente vai começar a fazer também a cura à distância, tá certo? Entra em contato comigo ou então segue a casa, que lá na casa, lá no Instagram da casa, vocês vão ter tudo explicadinho lá, entendeu? Que na verdade, gente, eu falo, né, o meu Instagram é sobre espiritualidade, sobre prosperidade. Porque, para mim, a prosperidade, né, material e a espiritualidade são duas asas. Então, você tem que estar com ela em equilíbrio, o seu material e o seu espiritual. Então, aqui,
tá? Aqui nesse Instagram, no meu Instagram profissional, eu falo de espiritualidade, mas eu procuro não falar muito da minha religião. Porque a espiritualidade aqui, ela não depende de religião. Ela não está ligada a uma religião, ela está ligada, a prosperidade está ligada à espiritualidade. Porque se você tem um par de asa, onde o seu material e o seu espiritual está em equilíbrio, você consegue voar. Não tem como você voar com a espiritualidade lá embaixo e o material lá em cima e assim vice-versa. No raio divino, é a minha, lá quem fala é a sacerdotisa. Aqui quem fala é a terapeuta Nice. Lá no raio divino, quem fala é a sacerdotisa Nice de Oliveira. Entendeu? Então eu separo as coisas. Mas fiquem à vontade de seguir a casa lá, tá bom, meus amores? Então, até semana que vem. Se der tempo, a gente faz mais uma live essa semana para atendimento, bom? E vamos continuar assim, falando de prosperidade, falando sobre espiritualidade. E lembrando sempre, não consigo evoluir, não consigo prosperar se eu não olhar para as minhas sombras. Quais são as sombras que você está querendo esconder dentro de um baú fechado? Abra o seu baú e olhe para as suas sombras. Somente você tem o poder de trazer luz para as suas sombras. Certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima!